Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também encorajá-los, Porque hoje tem pouca gente aqui na igreja. Eu estava dizendo para o irmão Iago que o mês de julho as pessoas viajam muito. Então, meninada entra de férias, então vão para a casa do vovô, da vovó, fazem viagens. E às vezes os pais têm que acompanhar no final de semana os filhos, ver como é que eles estão. Então é um mês que a igreja ela acaba diminuindo bastante a frequência. Eu tenho visto isso não é um fenômeno também da capital, não. No interior também é assim. Mas, irmãos, mesmo com poucas pessoas, o que nós precisamos saber é que nós viemos aqui para adorar o Senhor, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, e saber que Deus faz coisas grandes, mesmo no meio de poucas pessoas. Eu estava lembrando de um episódio interessante que aconteceu na vida do grande pregador batista Charles Spurgeon. Talvez vocês não saibam como se deu a conversão de Spurgeon. Mas a conversão desse grande pregador, ela aconteceu num ambiente, numa situação mais ou menos parecida com essa daqui. Spurgeon estava indo de um lugar para o outro, no meio de uma nevasca que estava acontecendo na Inglaterra, muito forte, quase ninguém nas ruas, e ele ali tremendo, até que ele vê ali uma igreja. E ele então decide entrar naquela igreja. E naquele dia havia poucas pessoas na igreja, por causa dessa nevasca também. Spurgeon sentou ali no banco e começou a ouvir o pregador. Ele nunca tinha ouvido aquele homem, na verdade nunca tinha ido àquela igreja. E só entrou lá por causa da nevasca. E entrou na igreja num dia que não tinha quase ninguém. Mas o pregador, no livro do profeta Isaías, ele estava anunciando a palavra de Deus. E ele fala naquele dia, e Deus, pelo pregador, fala ao coração de Spurgeon, num lugar que não tinha quase ninguém. Mas a voz de Deus estava ali, o poder de Deus estava ali. E Deus tocou o coração de Spurgeon. Spurgeon saiu dali crendo em Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados. E, para quem não sabe, o maior de todos os pregadores batistas foi Charles Spurgeon. Até hoje, meus irmãos, as obras, os sermões de Spurgeon, Deus tem usado para salvar muitas pessoas. Até hoje. Seus livros são publicados até hoje. Eu estava vendo, na semana passada, uma coleção, vejam só, prestem atenção, com mais de 150 volumes. Cada volume, em média, com 400 páginas. Imagine 150 livros, cada livro com mais ou menos 400 páginas de obras de Spurgeon, esse homem que foi salvo por Deus numa igrejinha de nada, considerada aos olhos humanos, poucas pessoas naquele dia, mas vejam quem Deus levantou dali. Então, irmãos, não olhem muito para essas coisas, pensem no Senhor e na força do seu poder. Vamos abrir as Escrituras nessa manhã, igreja. No livro de 1 Reis, vamos para o capítulo 9. Então, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 9. Nós estamos avançando bem aqui no livro de Reis. Passamos pelo longo capítulo 8, agora vamos iniciar aqui o capítulo 9. A nossa leitura hoje será do verso 1 até o verso 9. 1 Reis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a Bíblia, irmãos, ouçam com muita atenção. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim.
Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer de segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe de minha presença. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? E responder-lhes-á: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amém. Curve a cabeça, queridos irmãos, vamos orar. Nosso Pai celeste, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos o teu grande nome, Senhor Deus, neste dia, o dia do Senhor, o dia da tua adoração, o dia da santa convocação do teu povo. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, para nos curvar diante do soberano dos céus e da terra, para reconhecer o teu poder, a tua glória e toda a tua majestade, Senhor. Para agradecer, Senhor Deus, as tuas muitas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Para dar glórias ao teu nome, Deus, que tem nos sustentado e tem nos suprido toda necessidade. Estamos aqui, Senhor Deus, para confessar os nossos pecados na tua presença e nos esconder em Cristo Jesus, o nosso supremo Salvador, no seu sangue precioso que nos purifica dos nossos pecados. Ó Deus, estamos aqui para ouvir do Senhor toda boa palavra, Pai, toda exortação, tudo aquilo que o teu Espírito trouxer ao nosso íntimo, ao nosso coração, e nos curvar diante de ti, Senhor, reconhecendo que tu és Deus e nós somos apenas pó. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador. Fale ao nosso coração, à mente, aos ouvidos, mas especialmente ao nosso coração e nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, essa passagem, na verdade, ela é uma passagem muito importante do livro de Reis, porque ela recorta algumas coisas que nós não podemos perder de vista aqui. Primeiro, nós temos um lembrete histórico nos primeiros versículos daquilo que já havia acontecido no passado e Deus agora tornara a fazer de novo. Ele aparece a Salomão como já havia aparecido outrora. O texto exatamente começa dizendo: sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. Então, um evento aqui passado, ele volta à tona no livro de Reis para mostrar que Deus de novo, novamente, se dá a aparecer a Salomão para se comunicar com o rei de Israel. Quando Deus aparece a Salomão em Gibeão pela primeira vez,
ele aparece a Salomão para dizer o seguinte: Salomão, pede o que tu quiseres e eu te darei. É a famosa passagem em que Salomão pede a Deus sabedoria. Nós vamos encontrar esse texto no livro de Reis, logo antes, um pouco antes aqui do capítulo 9. E os irmãos devem guardar essa passagem com muita atenção, porque ela trata de fato de coisas importantes. No capítulo 3, você vai encontrar, você pode ler a partir do verso 3 em diante, e está aqui o momento em que Deus aparece em sonho a Salomão e diz a Salomão no sonho, um sonho que é também uma revelação divina. Deus diz: Salomão, pedes o que tu quiseres e eu te darei. E Deus abençoa Salomão nessa passagem, dando a Salomão muito mais do que o que Salomão havia pedido, porque Deus se agradou do pedido de Salomão. O Senhor Deus diz: olha, como tu me pediste sabedoria para governar este povo, para conduzi-lo, para levá-los e guiá-los segundo os meus estatutos e juízos, e não pediste longa vida e nem tesouros, riquezas, eu te darei o que tu pedires e ainda te darei muito mais. Te darei as riquezas que não pediu, te darei vida como não pediste, e te darei sabedoria como pedistes para governar esta nação. Então, aquela aparição divina é um momento especial na vida de Israel e na vida do rei Salomão em especial, porque ali Salomão recebe de Deus uma bênção para poder conduzir todo o povo. Agora, já passado do capítulo 3 até o capítulo 9, muitas coisas, inclusive a construção da casa de Deus e a construção do próprio palácio do rei Salomão, Deus novamente aparece a ele, novamente para prometer bênção a Salomão. Mas essas bênçãos eram agora condicionais. Elas tinham uma condição: se fizeres isso, eu te darei isso. Se andares na minha presença, se guardares os meus estatutos, se fores fiel, tu e o teu povo, eu te darei isso, farei isso. Deus começa a dizer todas as bênçãos que daria a este povo. Mas diz também que se eles se desviarem de qualquer forma de Deus, dos seus caminhos e estatutos, Deus trará sobre eles maldição. Então nós temos aqui um princípio pactual envolvido. O princípio de que faça isso e receba isso, mas se não fizeres como eu mando, eu te amaldiçoarei desta forma. Então nós temos aqui um princípio de aliança no capítulo 9 da passagem. Mas tem um outro detalhe importante, apenas para nos situar historicamente no contexto da passagem, irmãos. É que Deus aparece a Salomão depois que ele havia terminado de construir a casa do Senhor e depois que ele havia também terminado de construir o seu palácio. Note, o verso 1 diz o seguinte: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, a própria casa de Salomão, seus palácios, tudo aquilo que ele havia designado que faria em Israel, as construções, é somente depois de tudo isso terminado que Deus aparece para fazer essa aliança, esse princípio de aliança com Salomão e mostrar os termos dessa aliança. Mas isso acontece, irmãos, 14 anos aproximadamente depois que o palácio de Deus havia sido construído e terminado. Então nós temos aqui um salto muito grande de tempo que nós nem percebemos a princípio. Mas veja, Deus aparece a Salomão depois, 14 anos depois, que Salomão havia terminado a casa do Senhor. O capítulo 8 é a cerimônia final de encerramento das obras da casa de Deus. E o capítulo 9 aparece 14 anos depois, pelo menos a seleção do autor do livro de Reis nos mostra isso. Ele aparece apenas depois que a obra da casa
de Salomão, dos palácios de Salomão, são acabadas. E essas obras, elas só são acabadas 14 anos depois que o palácio de Deus é inaugurado. Então nós temos aqui um grande tempo. Depois da casa de Deus construída, passou-se ainda 14 anos. Depois daquela grande oração do capítulo 8 de Salomão, onde ele diz: Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, se voltar nesta casa diante de ti, e suplicar e se arrepender, Deus ouça dos céus, perdoe o pecado do seu povo, abençoe o seu povo. Então, o texto do capítulo 8, naquela grande oração, ele tem várias vezes orações neste mesmo sentido, nestes mesmos termos em que Deus clama. E somente 14 anos depois, Deus diz: eu ouvi tua oração. Eu tenho ouvido o teu clamor naquele dia. Eu abençoei a casa que tu preparou naquele dia. Veja, a resposta vem tardiamente, irmãos. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos pensar nessa passagem aqui é essa. Deus responde às nossas orações, irmãos. Deus sempre responde às nossas orações. Você nunca ficará sem uma resposta de Deus. Não importa o que você coloque diante do Senhor. Mas tem algumas coisas que nós precisamos observar aqui. Primeiro, é que Deus responde a seu tempo. Talvez você ore hoje e queira logo a resposta imediatamente. Ou você diga: Senhor, até a noite fala comigo. Até hoje à noite me diz o que eu te pedi, o que eu coloquei diante de ti, a súplica. Até a noite me dá uma resposta, Senhor. E essa resposta às vezes não vem, irmãos, no tempo que você espera. E por isso, você acha que Deus não te respondeu. Você acha que Deus não fala contigo. Você acha que Deus, ele não se importa com as suas súplicas, então ele não diz nada, ele está com o rosto virado, ele não vai dizer nada. Esse é o primeiro pensamento. Eu orei, eu tenho colocado isso diante de Deus, eu tenho suplicado ao Senhor por estas coisas que me faltam, que me afligem, que estão agora mesmo como um obstáculo na minha vida, mas Deus tem me respondido com silêncio. Isto é, Ele não tem respondido às minhas orações. É porque você às vezes é apressado. É porque às vezes você quer que Deus responda ao seu tempo e não ao tempo de Deus. Você quer manobrar Deus. Você acha que Deus é como o gênio da lâmpada, que você esfrega aquela lâmpada, o gênio aparece e diz: estou às suas ordens. O que deseja, mestre? Mas é o contrário, irmãos. Deus não é esse gênio da lâmpada de Aladim. Deus é o Deus soberano dos céus e da terra, que tem todo o poder nas mãos e que responde como quer, quando quer. Esse é o primeiro ponto que devemos observar neste fato histórico que está aqui nos versos 1 e 2. Mas ainda duas coisas importantes, ainda acerca da oração do rei, e ainda sobre as nossas dúvidas. É que, como eu disse, Deus sempre responde às orações. Às vezes vai demorar, mas às vezes vai ser rápido. Mas Ele sempre responde às orações. E a resposta de Deus, às vezes, é como você espera. Então você suplica algo a Deus, e ainda que demore, a resposta vem como você esperava. Então você pede uma bênção, você pede a Deus que livre os obstáculos do seu caminho, você pede a Deus que te abençoe numa determinada situação, e Deus faz isso. Exatamente como você esperava, Deus faz. Então é uma resposta positiva do Senhor. Às vezes, a resposta é negativa, mas ela vem. Você suplica algo, você está doente, você suplica a Deus pela cura de uma enfermidade, mas a resposta de Deus é não. Você viverá com essa enfermidade. Como Paulo, se de fato aquela passagem trata de uma enfermidade, Deus disse: a minha graça te basta, Paulo. Então eu não vou te curar da doença, mas eu derramarei graça para que você viva com essa doença.
Então, às vezes, a resposta de Deus vem cedo ou tarde, e ela pode ser positiva ou negativa, conforme a sua súplica. Mas Deus sempre responde. E sabe, irmãos, eu acho que uma das maiores lições que nós temos diante das respostas divinas às nossas orações é que elas significam algumas coisas que nós não podemos esquecer. A primeira delas é a confiança. Confie no Senhor. Deus está demorando, Deus não me responde. Espere, confie no Senhor. Às vezes a demora é para provar você. Às vezes Deus demora tanto falar contigo, porque Ele quer provar a sua fé. Ele quer provar o quanto você espera por Ele. Ele quer provar a sua paciência. Deus tem os seus próprios propósitos. E às vezes, quando essa oração é negativa, poxa, eu esperei tanto e a resposta ainda é esta. Ainda é algo que eu não quero, que eu não gostaria. Deus, além de demorar, me dá um não como resposta. Isso também, às vezes, é para nos provar, irmãos. É para que você confie no Senhor em toda e qualquer situação, mesmo quando a resposta é negativa. 14 anos depois, Deus responde à oração de Salomão na inauguração do templo. Antes de sair daqui, deixa eu só dar mais uma informação a vocês. Alguns teólogos acham o seguinte, que essa oração, devido ao contexto imediato, isto é, devido a ela aparecer logo após o capítulo 8, onde o templo é inaugurado, então alguns dizem, não, Deus falou a Salomão naqueles dias, logo depois. Ele não falou 14 anos depois, ele falou naqueles dias. Numa ocasião muito próxima, quando Salomão havia orado no capítulo 8. Acontece que nós devemos entender essa passagem, eles dizem, e podem estar certos. Nós devemos entender essa passagem pensando o seguinte, que enquanto as obras da casa de Salomão, dos palácios do rei Salomão eram edificadas, Deus falou com ele. E a ideia aqui seria mais ou menos a seguinte, Salomão construiu seus palácios, mas não os concluiu. E enquanto os palácios estavam ali feitos, ele ainda fazia detalhes da construção. Então, é como alguém que já tem uma casa, mas você está reformando a casa, você já mora na casa, mas está ali ajeitando uma parede, mudando uma porta de lugar, fazendo alguma coisa assim. E eles dizem, foi nesse contexto que Deus falou com Salomão. Não foi 14 anos depois. Eu creio que tenha sido, de fato, 14 anos depois, porque o texto diz aqui claramente que ele havia já terminado a obra do Palácio Real, e essa obra só terminou 14 anos depois. Mas, de fato, se foi logo ali, ou se foi 14 anos depois, isso não importa muito. O que importa é que Deus falou. Esse é o fato importante. Deus falou a Salomão nessa ocasião. E o que Deus falou nessa ocasião ao rei Salomão, meus irmãos? O Senhor diz, verso 3, ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Segundo ponto. Terceiro, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Terceiro ponto. Vamos observar essas três palavras que o Senhor Deus diz a Salomão nessa resposta, seja ela tardia ou nem tanto assim. A primeira é que o Senhor diz que escutou a oração e a súplica que Salomão havia feito. Essa oração de Salomão, irmãos, ela foi uma oração suplicando a Deus a bênção, a proteção. Ele pede a Deus que fique ali com eles, que habite na casa que ele havia construído, o palácio. Então, é uma oração que pede a presença de Deus
e o seu poder no meio deles. É como alguém que ora e diz o seguinte: olha, vem para cá, fica conosco e nos protege. O Senhor é o nosso defensor, é o Todo-Poderoso. Que a tua presença esteja no nosso meio e que o Senhor, estando no nosso meio, nos livre dos nossos inimigos, nos proteja das doenças, nos guarde. Essa foi a oração de Salomão. E Deus diz: eu ouvi a tua oração. A oração e a súplica que você fez diante de mim. Esse é um ponto que nós precisamos ver a graça de Deus. Um Deus gracioso, que está atento, que escuta a oração. E essa palavra, irmãos, escutar, ela não deve ter o mesmo entendimento que nós trazemos para ela no português, de alguém que apenas está ouvindo ruídos, sons. Vocês podem estar falando, eu estou aqui escutando. Mas aqui a ideia não é essa, a ideia é mais do que escutar neste sentido mais geral. É de dar ouvidos no sentido de realizar. Eu farei isso que você está me pedindo em oração. Isso é dar ouvidos. É prestar atenção naquela palavra e fazê-la cumprir, fazê-la acontecer. E o primeiro ponto aqui é que Deus está dizendo que fará isso que Salomão está suplicando. Eu serei gracioso, Salomão, com vocês. Eu estarei no meio de vocês. Eu abençoarei este povo, você, o rei e todo este povo. Em segundo lugar, vem a santificação da casa. Aquela grande casa que o rei havia construído, Deus está dizendo: eu separei esta casa no meio de Israel e a santifiquei. A palavra santificar é exatamente separar, é dar àquele lugar em específico uma utilidade separada do uso comum. Ali era a casa de Deus. Era o lugar, lá no texto de Crônicas, que também apresenta esse mesmo relato, ele é um pouco maior, mas em Crônicas, Deus diz a Salomão, nessa mesma ocasião, que ele separou aquela casa para ser a casa da expiação, a casa onde os holocaustos seriam queimados para Deus. Por isso a casa de adoração, a casa do perdão dos pecados. E Deus diz: realmente eu separei esta casa para este fim, Salomão. Ou seja, Deus está dizendo que está recebendo a casa e vai dar uso a esta casa conforme o que se havia pensado acerca dela. Eu santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E em terceiro lugar, Deus diz: os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Isso significa, em outras palavras, a presença do Senhor no meio de Israel, na casa dele, no meio do seu povo, todos os dias. Os olhos de Deus significam a sua vigilância, significam a sua atenção sobre Israel, significa que ele vê todas as coisas, significa a presença dele ali. Ninguém pode fazer nada escondido dele. E o coração dele significa que ele estava ali para socorrer Israel, para abençoar Israel, para ser um com Israel, o seu povo. Percebam que o verso 3 é um verso muito gracioso. É a resposta de Deus a Salomão. Então nós temos que olhar para essa passagem, irmãos, e ver muita graça nela. Porque Deus está dizendo: eu estarei aqui, eu abençoei a casa que você santificou, eu santifiquei a casa que você preparou, o meu coração e os meus olhos estarão aqui com vocês. Note que Deus está dizendo que estará com eles, então é muita graça. Por isso que, quando nós fazemos a conexão com os versos anteriores aqui, especialmente o verso 1 e o verso 2, especialmente o verso 2, o texto diz que ele aparece a Salomão da mesma forma que havia aparecido lá em Gibeão anteriormente. O Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe
tinha aparecido em Gibeão. Nós temos que olhar aqui duas coisas também. Ele apareceu da mesma forma porque ele apareceu em sonho. Então, Deus aparece em Gibeão em sonho a primeira vez, e agora de novo, Deus aparece em sonho a Salomão. Mas em segundo lugar, Deus aparece em Gibeão na primeira vez para abençoar Salomão. E na segunda vez também. Deus aparece como um Deus que veio e diz: eu estou pronto a abençoá-los. Eu estou aqui para cuidar de vocês, para conduzi-los, para ser o seu Deus. E isso é muita graça, irmãos. Você já parou para pensar na sua própria vida, na sua vivência, o quão Deus, Ele tem sido gracioso na sua vida? Eu não estou falando aqui na vida da igreja, da instituição. Deus tem abençoado muito a igreja enquanto instituição. Eu estou falando aqui de modo muito mais pessoal. Como Deus tem abençoado a sua vida por meio de Jesus Cristo. Como você, nas suas peculiaridades, cada um tem as suas próprias coisas, a sua própria vida, os seus próprios caminhos. E como Deus em Cristo tem abençoado os seus caminhos. Ele tem abençoado sua vida, seus projetos. Deus está prometendo a Salomão que faria exatamente isso. A Israel, povo da sua aliança. Ele abençoaria e guardaria e protegeria, estaria no meio daquele povo todo o tempo. Se esse não fosse um compromisso divino, condicional, nós teríamos que entender que essa é uma palavra que vai para além do escopo de Israel enquanto nação. Mas aqui é uma palavra que deve ser vista num relacionamento de pacto entre Deus e o povo de Israel, aquele povo de Israel mesmo, aquela etnia, aquele povo daqueles dias. É por isso que Deus agora vai colocar termos pactuais aqui, tão importantes para serem obedecidos, para que Deus faça o que Ele está dizendo que fará. Veja, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então, só então, confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Observe que o Senhor Deus, Ele coloca Salomão, e implicitamente está também o povo de Israel, como nós vamos ver logo mais. Então é Salomão e o povo de Israel. Deus está dizendo que se eles forem fiéis, se Salomão for fiel como Davi foi, se Salomão for um homem com um coração íntegro diante de Deus, como Davi foi, se Salomão tiver sinceridade diante de Deus, como Davi tinha, aí Deus diz: se você fizer tudo segundo os meus juízos, segundo te mandei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, obedecendo fielmente a palavra de Deus, então eu te abençoarei. Eu vou guardar a minha palavra em relação ao reino de Israel, ao teu reino, não faltará sucessor neste trono de Israel. Então o Senhor Deus está condicionando a sua bênção nesta situação, nesta ocasião, a fidelidade do povo. Eu serei o Deus de vocês se vocês forem fiéis a mim e me obedecerem e guardarem o meu nome e minha palavra. Se tiverem coração reto na minha presença, se forem íntegros, se forem sinceros, eu serei o seu Deus e abençoarei vocês ricamente, abundantemente. Irmãos, aqui nós começamos a entender algumas coisas em Deus. Deus não se agrada de fingimento.
Deus não se agrada da forma exterior. A forma exterior ela tem a sua importância, mas ela é menos importante do que o interior. A forma exterior, por exemplo, é você vir à igreja. Pense nisso. Hoje é domingo, eu vou para a igreja. E você vem à igreja, à casa do Senhor, para adorar. Você se senta no banco e você está ali na hora do cântico e você canta. Na hora da oração você curva sua cabeça e ora a Deus. Na hora da pregação você fica em silêncio ouvindo a palavra. Mas você pode fazer tudo isso sem sinceridade. Você pode fazer tudo isso sem verdade, apenas na forma, na aparência. Isso quer dizer, irmãos, que Deus espera que o nosso culto, que a nossa devoção a Ele, seja verdadeira, seja real, sincera. Note, ele diz a Salomão: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Se nos faltar sinceridade diante de Deus, estamos acabados. Deus não quer apenas que você faça uma cena diante dEle. Deus não quer apenas um sacrifício que te custe o teu tempo, mas que não tenha o teu coração envolvido. Então você pode gastar muito para vir à igreja, você pode gastar o seu tempo para vir à igreja, pode estar aqui, pode fazer tudo parecer real, mas se não houver sinceridade, irmãos, o Senhor Deus reprova isso, Ele não recebe nada disso dos adoradores. É por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de João, diz que Deus procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isto é, em espírito, sinceramente. Em verdade diz respeito à doutrina, mas em espírito diz respeito à integridade de coração, à sinceridade de coração, a uma busca real por Deus. E é o que Deus está dizendo a Salomão: Salomão, eu recebi tudo que tu preparaste, e eu te abençoarei, contudo, se andares na minha presença, com integridade e com sinceridade. Deus não queria uma casa apenas, Deus não quer apenas um povo que tenha o nome gravado, o nome de Deus gravado nas suas roupas, que seja conhecido por ser o povo de Deus, mas que o coração de fato não seja devotado ao Senhor. É a hora, irmãos, de nós mesmos fazermos um exame no nosso coração, na nossa consciência, na nossa sinceridade, e perguntarmos a nós mesmos. Não pergunte ao seu irmão, pergunte a você: por que eu estou aqui nessa manhã? Por que eu vim à casa do Senhor? Por que eu tenho vindo adorar a Deus todos os domingos? Por que eu leio a Bíblia? Quando eu me curvo diante de Deus e elevo os meus pensamentos, a minha oração é sincera ou é apenas algo formal? Algo que tem uma forma, mas não tem de fato um envolvimento com o seu coração? Uma vez uma pessoa conversando comigo sobre a igreja reformada. Ela estava falando sobre a igreja reformada, por um lado, e a igreja pentecostal, por outro lado. E o assunto, na verdade, era emoção real e frieza. E a argumentação era mais ou menos assim: a igreja reformada tem uma boa doutrina, mas é fria, é uma igreja insensível. E a ideia era assim: na forma está tudo ok, aparentemente é uma igreja perfeita, mas falta emoção, falta coração, falta envolvimento espiritual real. Tem uma liturgia correta, tem um comportamento correto, e tem uma doutrina que é pregada de forma correta, mas não tem um coração correto. Era esse o argumento. Por outro lado, dizia: a igreja pentecostal, os crentes, eles oram com o coração envolvido, eles choram na presença de Deus, eles buscam a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração,
eles envolvem-se com o Senhor de verdade, mas a forma é toda errada. Não há liturgia, não há aparência correta, havia só coração. E a ideia era, precisamos tomar o coração, a verdadeira emoção, a sinceridade e unir a verdade, não é? Unir a doutrina correta, o entendimento correto, com um coração correto. Irmãos, isso é exatamente o que Jesus disse no Evangelho de João. Adorar em espírito, em coração correto e em verdade. Então, se nós estamos aqui em verdade, uma boa doutrina, mas o nosso coração está incorreto diante de Deus, é apenas uma máscara, a nossa adoração não é recebida. E se nós, por outro lado, somos meros emocionalistas baratos, homens que não podem abrir a boca, que as lágrimas escorrem, que choram, que caem no chão em desespero por causa dos pecados, mas isso é só emoção sem verdade, também não vai nos servir. O que Deus está dizendo aqui, Salomão, ele deveria ser íntegro, e aqui diz respeito a uma vida moral, santa diante de Deus, e sincera diante de Deus. Um coração envolvido com o Senhor, que ame o Senhor, que deseje o Senhor. O salmista muitas vezes vai dizer que nosso coração deve desejar o Senhor como a terra seca deseja água, como a corça que está ali voando sobre o seu, não mais o deserto, mas agora o deserto florido. Assim deve ser o nosso coração em relação a Deus, irmãos. E é isso que o Senhor diz a Salomão: se fores assim, eu te abençoarei, abençoarei todo esse povo. Se obedecer a minha palavra, os meus juízos, guardares os meus estatutos, a verdade, eu abençoarei esse povo. Se o teu coração estiver diante da minha presença de verdade, eu abençoarei este povo. Eu confirmarei o trono de Israel para sempre. Verso 6. Mas, porém, e aqui vem a exortação divina. E antes de entrar nesse detalhe, eu disse a vocês que devemos entender a aparição de Deus aqui em Gibeão, nesta segunda vez, exatamente como a primeira, com graça. Deus foi muito amoroso e gracioso com Salomão a primeira vez, mas aqui também. Mas quando nós olhamos para o verso 6 em diante, parece que agora vem uma mão pesada do Senhor, não tem mais graça de Deus, agora é juízo. Mas não, irmãos, aqui também tem graça, porque é uma advertência graciosa de Deus para não pecarmos, para não o abandonarmos, para não o deixarmos. O Senhor não está agindo aqui como uma pessoa que está desejosa de trazer a sua punição. Ele está dizendo: não façam isso, porque se vocês fizerem isso, veja o que cairá sobre vocês. Virá juízo sobre vocês. Por isso eu vos exorto antecipadamente. Por isso eu vos digo o que não fazer. Por isso eu lhes digo como viver. Como olhar para mim, como estar na minha presença. Por isso eu vos digo para obedecer a minha palavra, mas eu também vos digo que se não andares nela, veja o que cairá sobre vocês. Isso é graça, meus irmãos. Você acha que um pai, quando toma o seu filho, diz: filho, eu vou confiar em você, você está me fazendo um pedido, eu vou confiar, eu vou permitir que você faça essa viagem, mas se você pisar na bola, se você não fizer as coisas direitas, eu trarei sobre você uma disciplina severa. Você acha que o pai está sendo mal com o filho, quando ele antecipadamente recomenda ao filho e exorta ao filho? Ele está sendo gracioso, meus irmãos. Ele está alertando o filho que se ele andar em caminhos errados, ele sofrerá uma disciplina, mas se ele andar nos caminhos certos, ele será abençoado. Deus é o nosso Pai,
Deus está dizendo isso a Israel, aquela nação que ele libertou do Egito. É graça, veja. Porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, seja como for, se vocês se apartarem de mim, se vocês não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas se fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e com esta casa? Vou deixar o verso 9 para mais tarde. Mas veja, note que o Senhor está dizendo: não me abandonem, guardem os meus estatutos e juízos, não sirvam a outros deuses, não se apartem da minha presença. O Senhor está sendo amoroso em alertar Israel a não abandoná-lo. Esse contexto, irmãos, essa palavra de Deus, neste contexto, ela é muito importante para Israel, porque eles estavam cercados de povos politeístas, que havia adoração a muitos deuses. Talvez você diga: pastor, a maior religião do nosso país é o cristianismo. Em todo lugar tem uma igreja evangélica, tem igrejas católicas que também falam de Jesus, leem a Bíblia. Então o contexto cristão aqui é muito grande. Exatamente. É exatamente o contrário de Israel, quando Deus faz esse alerta. Só havia eles que adoravam a Deus, o Deus verdadeiro, em toda a terra. E toda a terra estava corrompida com idolatria, com falsos deuses, com estátuas. Toda a terra estava ali como se ofertando a Israel seus deuses, suas divindades. Por isso o alerta de Deus é importante, irmãos. Por isso Deus diz: nunca se apartem de mim. Porque Deus está dizendo: vocês terão ali muitas ofertas. Vocês terão ali, aonde vocês olharem, vocês verão deuses estranhos. Ídolos das nações. Nunca se apartem de mim para buscar ídolos, para a idolatria. De qualquer maneira que seja, o coração de vocês deve estar comigo. Porque se apartarem de mim e não guardarem a minha palavra, se fordes e servirdes outros deuses e os adorardes, eu eliminarei vocês. Aqui vem o juízo de Deus, irmãos. Eu creio que o verso 6 tem uma grande lição para a nossa reflexão nessa manhã. Num termo que aparece aqui na passagem. Deus não abre nenhuma concessão, irmãos, ao nosso relacionamento com Ele. Vocês já devem ter ouvido falar, os mais velhos talvez já tenham até assistido o filme, muito famoso no cenário brasileiro, Dona Flor e os seus 2 maridos. É a história de uma mulher que tinha 2 maridos. Deus não abre concessão assim. O nosso relacionamento precisa ser integralmente entre nós e o nosso Deus. Por isso o verso 6, ele diz: porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira se apartarem de mim. Mas como podemos nos apartar de Deus de qualquer maneira? Existem várias maneiras de se apartar de Deus? É o que Deus está dizendo? Sim. Israel tinha sua casa de adoração, o seu sistema sacrificial, os seus sacerdotes, mas eles podiam fazer aquilo, como eu disse, na aparência,
e ao mesmo tempo o coração deles está em outro Deus, em outras coisas. Eles podiam adorar o Deus de Israel e outros deuses. Eles poderiam ser politeístas. Na verdade, Israel por muito tempo foi politeísta. Eles reconheciam que Deus era o Deus Todo-Poderoso, mas havia outros deuses, outras divindades, embora Deus tivesse dito que não havia. Eles carregavam ídolos do lar e diziam: Senhor nosso Deus é o grande Deus, mas Baal faz alguma coisa. Mas esse ou aquele Deus tem o seu poder. E parecia muito com o panteão grego, em que, para os gregos, Zeus era o maioral dos deuses. Havia muitos deuses, mas Zeus era o Deus principal. E a ideia de Israel era exatamente assim, porque havia também no mundo antigo um panteão de deuses. E El era a divindade principal dentre todos os deuses do mundo antigo. E Israel começou a trocar essa divindade principal e eles começaram a dizer: Deus é o Deus principal, mas há outras divindades. Então ninguém poderia chegar para um israelita e dizer: você não adora o Deus Todo-Poderoso? Ele dizia: eu adoro o Deus Todo-Poderoso, mas eu também creio naquele e naquele outro, eu também faço preces e súplicas àqueles outros, mas eu adoro o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma forma de você abandonar a Deus. Por isso Deus está dizendo que de nenhuma forma o nosso coração deve estar apartado do Senhor. Ele não deve ser dividido. Você, meu irmão, você pode vir à igreja, você pode adorar de verdade a Deus, com o coração realmente desejando o Senhor, mas ao mesmo tempo você pode ter outros deuses. Você pode ter outras coisas que põem no lugar de Deus às vezes. Talvez o dinheiro, você confia muito no dinheiro, você sabe no seu interior que sem a sua riqueza, sem o seu dinheiro, as coisas que você almeja nunca darão certo. Então o teu Deus é o teu dinheiro. Mesmo que você diga: eu oro todos os dias para o Deus de Israel, para o Deus Todo-Poderoso, para Cristo, mas a sua confiança na prática está aqui e não aqui. Você não nega a Deus, mas você confia mesmo em outro. E assim, de várias maneiras, você pode abandonar o Senhor. Deus diz aqui, alertando o povo: de nenhuma maneira me abandonem. Se vocês me abandonarem de qualquer maneira, mesmo de maneira pequena, eu trarei as maldições sobre vocês. Ele fala a Israel. Algumas pessoas fazem concessão com a palavra de Deus. Aqui, no nosso tempo, tem crentes que estão dispostos a dizer o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus, mas algumas coisas aqui eram naquele tempo. Eu não estou dizendo que ela não é inspirada e que ela não é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que esta palavra de Deus era real e verdadeira naquele contexto, mas não se aplica mais ao nosso contexto. É assim que muita gente toma a Bíblia nas mãos. A Bíblia perde toda a autoridade sobre ela. A Bíblia não é mais Deus falando para aquela pessoa no seu dia, no seu tempo. Ela falou no passado. Ela falou para uma geração anterior, mas não para essa. Mas Deus está dizendo a Israel a mesma coisa que sempre disse e diz a nós também hoje: se vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi. Deus está dizendo que se deixarem a palavra, Ele trará juízo, a maldição do pacto. Irmãos, não podemos nos apartar de Deus de maneira nenhuma, nem um pouquinho. Você não pode fazer concessões, você não pode ter Deus e deuses,
Você não pode ter a palavra, mas só uma parte dela aqui eu creio, mas isso aqui não, isso aqui é machismo daquela época, isso aqui é coisa do passado, não, o mundo não é mais assim. Observe que Deus está dizendo: não pare de obedecer os meus estatutos e os meus juízos. E nós vivemos hoje num mundo em que os estatutos e juízos do Senhor estão sendo atacados de maneira muito forte. Veja o que acontece no mundo, irmãos. Vejam as leis que estão sendo criadas em muitos países. Veja como a Bíblia mesmo é atacada. E você é chamado a obedecer às Escrituras integralmente. Mais uma vez, pense no dia do Senhor. Era para a igreja estar aqui, mas as pessoas estão viajando, as pessoas saem, as pessoas não se preocupam. Mas era para estar aqui, na casa de Deus, adorando o Senhor. É palavra de Deus. Esse mandamento não foi flexibilizado. Esse mandamento não deixou de existir. Ainda é verdade que a igreja tem que se reunir no primeiro dia da semana para adorar a Deus como mandamento. Mas onde estão a maioria dos irmãos? E não é só nesta igreja, irmãos. É geral. As pessoas vão fazendo concessões a si mesmas, vão flexibilizando os mandamentos, vão dando um jeitinho de driblar a verdade para a sua própria condenação e ruína. Não é a atitude de uma pessoa nascida de novo abandonar a prática da palavra de Deus, abandonar a verdade, se vender aos prazeres do mundo, à luxúria, qualquer que seja o motivo que te afasta da casa de Deus, de estar aqui na presença do Senhor. Você vai fazendo flexibilizações e vai ficando fraco, e vai se distanciando cada vez mais de Deus. Deus sabia muito bem o caminho, o fim do caminho, de começar a abandonar a sua palavra. Israel viu isso. Israel fez isso na carne. E Deus diz: se fizerem isso, irmãos, Deus diz: eu eliminarei Israel desta terra, Canaã, que ele havia dado. Eliminar da terra significava levá-los para o cativeiro, fazer deles prisioneiros de nações, trazer sentença punitiva. Não é dar outra terra para eles, não, é arrancá-los da bênção e fazê-los escravos, para eles serem julgados e disciplinados pelo Senhor. Verso 7, eu os eliminarei da terra que lhes dei, e esta casa, o templo, a casa que santifiquei ao meu nome, eu lançarei esta casa longe da minha presença. Eu não habitarei aqui, estarei longe, longe deste lugar. Israel, este povo que um dia foi povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, o Senhor diz: vocês serão motivo de provérbio, serão motivos de provérbio, de humilhação. Deus está dizendo que se eles o abandonarem, eles serão punidos, duramente punidos. Vocês acham que isso não se aplica ao seu povo? Você acha que Deus não traz disciplina mesmo ao seu povo? Só era para Israel, mesmo considerando a aliança aqui envolvida com Israel, mas você acha que o princípio que está envolvido aqui, Deus não aplica à igreja? Vocês acham que Deus vai abençoá-los, irmãos, mesmo vocês abandonando, relaxando diante dele, mesmo vocês fingindo aparência cristã? Deus não fará isso, meus irmãos. Por isso Deus clama ao nosso coração, a buscarmos de verdade o Senhor. Agora, o final dessa passagem, irmãos, eu acho muito surpreendente.
Porque aquele povo de Israel, o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, resgatado com a mão de Deus do Egito, que provou as grandes maravilhas, que recebeu os oráculos de Deus. Só Israel recebeu. As nações pagãs não tinham profetas, Israel tinha profetas. Deus falava ao povo, aos profetas, e os profetas falavam ao povo de Israel. A palavra foi entregue a Israel. Paulo diz isso lá no Novo Testamento também. Um povo muito abençoado. Mas esse povo deixa Deus, ele abandona Deus e vai para o cativeiro. Veja, tudo isso que Deus está exortando acontece. Israel é arrancado de Jerusalém, de Judá, e é levado para a Babilônia, porque abandonou a Deus e foi idólatra. O templo é destruído, queimado. Deus afasta a sua presença dali. No livro do profeta Ezequiel há uma passagem muito linda e interessantíssima, em que a saída de Deus, o abandono de Deus do templo, é como um rei que sobe numa carruagem, e a carruagem começa a rodar, as suas rodas começam a se mover, Deus indo embora da casa, do templo. E quando ele sai do templo, o templo é saqueado, destruído, queimado, porque Deus não está mais lá. Mas sabe o que é curioso aqui? É que o povo pagão, povo ímpio, vai olhar e vai dizer: poxa, o que aconteceu aqui? Por que esse lugar foi destruído? Onde está Israel? Onde está o templo, a casa de Deus? Agora só há ruína. Veja, Deus diz: vocês vão servir de provérbio. E eles começavam a fazer chacota de Israel, mas ao mesmo tempo se admiravam. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E sabe qual era a resposta dos ímpios? É porque eles abandonaram o Senhor. Os ímpios eram mais crentes do que Israel, porque eles sabiam que Deus existia e Deus estava punindo Israel. É porque eles abandonaram o Senhor. Veja, o verso 8 e o verso 9: esta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, ficará assombrado, admirado, e assobiará. O assobio era, naquele mundo antigo, era como se fosse uma vaia, por exemplo. Como você vaia alguém, uma coisa. O assobio tinha essa ideia de alguém estar humilhando, vaiando, sabe? Fazendo chacota. O verso 8 diz: as pessoas dirão: por que procedeu o Senhor? Aqui a palavra é o Deus do pacto, Yahvé. Por que Yahvé procedeu assim? Por que Yahvé fez isso com seu próprio povo? Por que Yahvé destruiu esta terra? Por que Yahvé destruiu esta casa? Primeiro, eles sabem que foi Deus quem fez tudo isso. Eles querem saber por quê. Mas eles sabem quem fez. Eles sabem quem é o responsável pela tragédia de Israel. Eles sabem quem é o responsável pela queda do templo, pela terra completamente destruída. Eles sabem, foi Yahvé, foi o Senhor. Mas por quê? E o verso 9 diz: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais. São os ímpios falando, irmãos. São os pagãos que estão dizendo: eles estão assim nesta situação porque Deus havia tirado os pais dele do cativeiro do Egito. Agora este povo abandonou a Deus, deixaram a Deus, e Deus está vingando o seu nome, sua honra, sua palavra, e Deus está trazendo juízo. Os pagãos sabem aqui que o Senhor está vingando o seu próprio nome.
Os pagãos dizem: eles se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Deixaram o Senhor que os livrou, deixaram o Senhor que os sustentou o tempo todo, deixaram o Senhor que os tirou do Egito, libertando seus pais. Eles deixaram o Senhor e foram adorar outros deuses, foram servir outros deuses. E o final é: por isso, essa é a causa. Os pagãos estão dizendo: esse é o motivo, esta é a causa, porque trouxe o Senhor todo este mal, porque o abandonaram a Deus. Então não é uma palavra dura do Senhor, é uma palavra de graça, porque Ele está advertindo antes que aconteça. Ele está dizendo: não faça, não vá por esse caminho. Não me abandone. Ouça minha palavra. Porque se você fizer diferente, este mal, todo este mal, virá sobre você. Irmãos, qualquer um de nós, guardem bem essas palavras, qualquer um de nós que abandonar o Senhor e não fizer caso de Deus, pode fazer aparência, pode ter uma forma, mas qualquer um de nós que não tiver o coração diante do Senhor e não amar o Senhor de verdade e abandoná-lo, mesmo no íntimo, Deus nos abandonará para sempre. Deus nos castigará para sempre. Não porque perdemos a salvação, mas porque nunca a alcançamos. Conhecemos a Deus, ouvimos a sua palavra, Ele foi gracioso em nos permitir até estar no meio do seu povo verdadeiro, mas o fato é que o nosso coração nunca foi dele, porque nós nunca o amamos. E não pense que a forma vai salvar você. Não pense que você está na igreja, ser membro da igreja, vir à igreja, vai salvar você. Nada disso salva. Quem salva é Cristo. O nosso relacionamento com Cristo Jesus precisa ser verdadeiro se de fato somos suas ovelhas. Os bodes andam com as ovelhas. Às vezes se misturam tanto que a gente até tem dificuldade de dizer se é bode ou ovelha. Mas só as ovelhas ouvirão do nosso Senhor Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai. Os bodes ouvirão: apartai-vos de mim. E sabe o que os bodes dirão naquele dia? O que muitos falsos cristãos dirão naquele dia: mas Senhor, olha como chamam Cristo, Senhor. Mas Senhor, em teu nome fizemos isso. Veja, eles estavam na igreja, chamavam Cristo de Senhor e estavam dizendo: nós não somos crentes, Senhor, nós não oramos, não chamamos o teu nome, não fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, malditos. O coração não é verdadeiro. O coração não era de verdade, não era uma fé autêntica, não era conversão, regeneração, santificação, não era novo nascimento. Então não se admirem disso, irmãos. O coração de vocês tem que estar tão envolvido quanto a presença física de vocês. Tão envolvido. Na verdade, a presença física deve ser movida pelos intentos do coração. É o Espírito quem conduz a adoração. É o Espírito quem conduz a palavra. Se você fizer um mero ato, poxa, eu não queria ler, mas eu disse que vou ler todo dia, então vou ler. Sem nada interior envolvido,
sem buscar de Deus aquilo que você está lendo, sem dizer: Senhor, abre meu coração para que eu entenda. Senhor, eu quero saber, eu quero obedecer, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero obedecer a tua palavra. Se for só aquela leitura, estou doido que acabe. Isso não é conversão. E é a leitura da Bíblia, se você lê ela todo dia, e você lê... Eu conheci um homem, de ouvir falar, ele lia 4 vezes por ano a Bíblia inteira. Cada 3 meses ele lia a Bíblia toda, capa a capa. E ele fazia isso todos os anos. Você pode fazer isso, se o seu coração não estiver diante de Deus. Essa leitura não serve para nada, irmãos. Ler a Bíblia não salva. Vocês entendem? Ler a Bíblia não salva. É Cristo quem salva. É claro que a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas veja, o ouvir aí não é escutar naquele sentido mais genérico, é dar ouvidos de verdade, é render-se a ela. Orar não salva, a Bíblia não salva, a igreja não salva, o pastor não salva, a liturgia da igreja não salva, vir para a igreja não salva, nada disso salva. É Cristo Jesus, o seu coração tem que estar envolvido de verdade com o Senhor Jesus, com integridade. Guardem isso, meus irmãos. Amém. Vamos orar, fiquem de pé. Nosso Deus, nós louvamos o Teu nome e nos alegramos, Senhor, na Tua presença, verdadeiramente, Pai. Senhor, nós sabemos que é tão somente por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que obtemos tão grande salvação, porque Ele morreu no madeiro maldito para cobrir todos os nossos pecados, pagar o preço da nossa iniquidade, morrer em nosso lugar. Santo Deus, nosso Pai, não permita, Senhor Deus, que o Teu povo eleito viva constantemente, Senhor Deus, numa sonolência espiritual. Desperta, Senhor Deus, o Teu povo, para que Te amem e Te busquem de todo o coração. Desperta, Senhor Deus, a alma dos Teus eleitos, para que tenham deleite no Senhor, prazer no Senhor, e estejam prontos a servir o Senhor. Nosso Deus, não permita que as coisas do mundo, Senhor, todos os prazeres do mundo, prazeres da nossa carne, todas as ofertas deste mundo, Senhor, venham nos encantar e nos afastar do Senhor. Que a Tua presença, Senhor Deus, venha em primeiro lugar na nossa vida. Que amar o Senhor seja o nosso grande e maior desejo e objetivo. Toma, Senhor Deus, cada um de nós para Ti mesmo. Nos aproxima de Ti, Senhor. Nós pedimos isso confiando em Jesus Cristo, nosso Redentor gracioso. É nele, tão somente nele, que está toda a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.